Nossa convidada de hoje é a Vanessa Lopes Butala, Chief Legal Compliance and Risk Officer no Grupo 2TM, controlador do mercado Bitcoin. Eu cheguei no mercado cripto tem pouco mais de 4 anos, vindo de mercado tradicional, atendendo o mercado financeiro, mas eu enxerguei no mundo cripto uma possibilidade de disrupção real, de criação de um novo mercado que entrega muito mais valor para os clientes, para os investidores lá na ponta. Então, além de, óbvio, um negócio para as empresas que estão nesse segmento, uma possibilidade concreta de, a partir de novos modelos de negócio, de ativos que são transacionados globalmente, com uma mecânica de estruturação muito mais ágil, entregar mais retorno para o investidor e, com isso, habilitar essas pessoas, empoderar essas pessoas para que elas possam realizar aquilo que elas quiserem nas suas vidas. Advogada com especialização em Direito Empresarial pela GV Law, Vanessa é uma das principais vozes no mercado, em temas como LGDP, compliance, criptoeconomia e tokenização de ativos. Com mais de 15 anos de experiência em liderança jurídica e regulatória, incluindo sua trajetória no Serasa, ela se consolidou como uma referência quando o assunto é inovação financeira e regulação. Hoje ela está na linha de frente de transformação digital que promete redesenhar o acesso ao mercado de capital. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Finanças da Manhã, no Rio de Janeiro. Estamos no segundo dia do nosso evento, segunda edição de 2025, e eu trouxe uma xará. A gente compartilha nome e compartilha desejos de ver um mercado cripto de tokenização mudar o mundo. Vanessa Lopes, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bianca. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Conta um pouquinho como é que você veio parar nesse mercado. Como é que você começou a sua carreira e agora está em cripto? Exato. Bom, eu comecei minha carreira há um pouco mais de 20 anos e tem um pouco mais de 4 anos que eu cheguei no mercado cripto. Eu venho do mercado tradicional, então eu venho de atender o mercado financeiro. E nesse momento, ali por volta de 2020, 2021, comecei a olhar para o mercado cripto como uma possibilidade concreta de disrupção, de transformação do mercado financeiro. Então, a partir de produtos que são mais ágeis, que são globais e que com menos intermediários envolvidos entregam um retorno maior para o investidor lá na ponta, para ele poder ter autonomia para fazer o que ele quiser. Me encantei por essa ideia. Você falou, opa, peraí, isso aqui parece legal. Isso e aí, aqui 4 anos bacana. atrás, como é que você veio disso para o mercado Bitcoin? A partir de um convite de pessoas do mercado Bitcoin, o Roberto Dagnoni e o Reinaldo Rabelo, que eu já conhecia da minha época de mercado tradicional, de quando eles eram CETIP Bolsa e eu era Serasa. Você era Serasa, era nossa, Serasa. Compliance, hardcore na veia. Era bem tradicional, dados, Meu etc. Deus. E a gente se conhecia desse universo. Sim. Né? E quando eles trouxeram a ideia, o mercado no qual eles tinham entrado, qual era todo o potencial que existia nesse mercado, eu me encantei por participar dessa construção desde a base, desde o início, e sigo encantada com isso até hoje. E me conta um pouquinho do que você faz dentro do mercado Bitcoin, e aí a gente vai entrar em casos de uso, em coisas importantes de regulamentação, que é porque estamos aqui. Legal. Bom, lá no MB eu cuido da área jurídica e aí dentro do jurídico a gente tem toda a parte de contratos com clientes, fornecedores, ações, propriedade intelectual e o regulatório, que para a gente é uma ponta super importante, então Sim. não adianta só eu fazer negócios olhando para dentro para o interesse da empresa, mas a gente está construindo algo que é legado. É também legado social, essa ideia do que eu vou entregar mais para o investidor. Então, preciso olhar para a regulação e como eu ajudo o regulador a conhecer o nosso mercado e a construir um ambiente regulatório que faça sentido para o desenvolvimento desse mercado. Além disso, eu cuido também de compliance, riscos, controles internos e PLD, e relações governamentais. Então, todo aquele pedaço que muita gente não gosta e acha chato, eu amo, acho estimulador e fundamental para o nosso desenvolvimento. A razão pela qual a gente queria você aqui no Finanças da Manhã, falando, porque o Finanças da Manhã foi um evento criado para reguladores, por reguladores. Estamos aqui com o co-host do Banco Central, para trazer transparência. Eu acho que a gente acredita também aqui que existe um mundo de inovação, existe um mundo de dare, de eu sou capaz, eu quero conquistar e mudar, mas existe um mundo regulado. Exato. Onde a gente está de transparência. E eu acho que quando a gente pensa em um valor econômico, em uma asset como Bitcoin ou como cripto, a gente pensa no que isso pode transformar o mundo.
Como que tem sido essa conversa regulatória? A gente sabe que cripto já foi da caixinha do mal, da caixinha do bem, aí volta para a caixinha do mal de novo. E aí a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Era novelty, Biden administration, agora virou Genius Act. Então, assim, que trajetória. Conta um pouquinho como é que foi essa tsunami, né? Que deve ter sido entrada no mercado, totalmente hype. Exato. 4 anos atrás, Bitcoin estava em quê? E hoje está 130. E depois ir para o Vale em 1 ano e, de repente, ele está lá em cima. Eu acho que, né, a volatilidade da moeda reflete a volatilidade do que acontece nesse mercado, né? Acho que as coisas acontecem na mesma velocidade. E, do ponto de vista regulatório, também não foi diferente. Acho que hoje a gente está num ponto bastante avançado aqui no Brasil. Para você ver, quando eu entrei em 21 no MB, sequer existiu o marco legal cripto. A gente estava discutindo projetos de lei. Projetos de lei que nasceram como projeto para evitar lavagem de dinheiro, usando criptoativos. Então, essa era a leitura lá em 2015, quando o primeiro projeto foi apresentado. Peraí, deixa eu regular isso aqui que está rolando uma coisa que não deve. É isso. Versus o que é o mundo hoje onde a gente está de tokenização. É isso, e toda a potencialidade dos ativos virtuais, muito para além das criptomoedas, do que a gente estava discutindo. E aí, em 22 veio a lei, veio a competência do Banco Central para regular, e a CVM, por sua vez, começando para olhar para aquilo que era valor imobiliário, mas também podia ser ativo digital. E a gente vem se desenvolvendo bastante no Brasil em torno desse assunto. O Banco Central tem feito um trabalho espetacular. Então, primeiro ele foi conhecer o mercado, entender o funcionamento, ouvir os players. Eles já vinham estudando academicamente o tema também. Então, eles entraram nessa conversa super preparados. Incrível, né? Incrível. Fizeram um trabalho muito legal que está aí, né, em vias de ser publicado. Esperamos, todo mundo já cobrou isso deles. A gente fala, eu quase mudei meus... Só para quem assistiu esse vídeo fora da época, estamos em setembro, eu quase mudei meu evento para outubro. Se deixasse só eu da galera de cripto, eu ia falar, gente, vai vir notícia por aí. Era isso, tá todo mundo esperando. Tá todo mundo assim, cadê? E na CVM, eu acho que as discussões também estão avançando bastante, né? A gente tem a expectativa de sair uma consulta pública sobre tokenização para resolver as consultas, né? Acho que o mercado inteiro fez suas consultas ali no ano de 23, quando houve a mudança de posicionamento sobre o tratamento da tokenização. E essas notícias, essas consultas ainda estão pendentes, aguardando essa mudança regulatória. Então, a gente espera que isso evolua rapidamente para a gente ter um ambiente de mais clareza também nessa ponta. E quando você olha a oportunidade, me conta um pouquinho desses... eu brinco com eles, começando a organizar a regra do parquinho, né? Isso. Né? A gente tá lá, a regra do parquinho. Antes era futebol de várzea, agora tem linha, tem uma regra mínima, né? E peraí, que isso aqui não é bola, isso aqui é meme coin, não é moeda. A gente tá nesse processo. Quando você olha o MB, agora já fiquei intimista, não chamo nem mais de mercado Bitcoin, vou chamar de MB. O que vocês vislumbram para essa próxima fase? E assim, os seus desafios, né? Como a área de compliance, como a área de negócios... Que compliance, as pessoas falam que é não, mas nesse mercado faz acontecer. É mais robusto ainda do que no mercado tradicional. Nossa, excelente ponto. Vou até começar por ele. Por favor. Porque eu acho que é exatamente a visão que a gente tem, mas não é a visão que está no imaginário comum. Não. Né? Quando a gente olha é uma nomenclatura de medo, né, Vanessa? É uma nomenclatura de medo. Eu acho que é exemplo de outros ativos que, quando começam, pode ter ali um caráter de eu não entendo, então é mais fácil você usar como argumento. Exemplo, Bitcoin, quando ninguém entendia direito como é que funcionava a valorização, era mais fácil te vender uma pirâmide. Entra aqui, coloca teu dinheiro e eu te pago 10% ao mês. Porque te explicar como é que isso rende é muito complicado. Isso, e você também não tinha tanto acesso a essa informação, então era mais fácil da pessoa acreditar que ela estava investindo em Bitcoin, quando muitas vezes o Bitcoin nem existia naquela transação, ele era um argumento, porque todas as transações que são feitas com esses ativos ficam marcadas em blockchain. Total. E por mais que elas aconteçam no ambiente descentralizado, em algum momento isso vai tocar o sistema tradicional, isso vai virar moeda fiduciária em algum lugar, e quando isso acontecer, toda a trilha vai ser rastreada, e isso é um adicional em relação ao mundo real. Então, hoje a gente adota como práticas de compliance, por analogia, tudo aquilo que existe para o sistema tradicional e tem o plus
de conseguir enxergar aquilo que acontece no mundo virtual, que não é totalmente rastreável quando a gente fala do mundo tradicional. Então é ao contrário, né? A gente tem mais condição de rastrear quando a gente está falando de ativos digitais do que quando a gente está falando de moeda mesmo, de dinheiro. E quando a gente fala disso, isso é uma dicotomia, é quase que um oposto de falar, ah, não, mas esse mercado é anonimato, esse mercado é um mercado que eu não entendo. E eu acho muito engraçado a conversa com o regulador, mundialmente. Aham. Como é que você traz e explica para eles, peraí, você não enxerga isso aqui? Essa parte do mercado aqui, unhosted wallets. Você não tem, então se eu estou tentando trazer qualquer acesso, por favor, me deixa. Mother may I, né? Que eu acho que é um pouco da conversa que a gente vê com esse mercado entrando, ainda mais entrando do jeito que vocês entraram, querendo resolver Bitcoin para SME, querendo resolver Bitcoin para pessoas, para negócio. Para Conta negócio, um pouco disso. é exatamente isso. Acho que é um ponto essencial a conversa com reguladores não só brasileiros, mas como de outros países. Foi até ponto de do Banco Central em um dos painéis que a gente teve hoje aqui no evento, estimulando que os participantes da iniciativa privada, por meio das associações, se conectem com reguladores de outros países, porque a gente está falando de ativos que Não tem nasceram para ser fronteiras. globais. Eles não Não têm fronteira. Terra de ninguém. Não tem, e ao mesmo tempo, os participantes desse mercado, porque hoje a gente não é totalmente descentralizado, a gente é semi-descentralizado. Eu tenho prestadores de serviços de ativos virtuais, que são as exchanges, por exemplo, as corretoras como o mercado Bitcoin, que tem que ter sede em algum país, porque isso hoje ainda é necessário. Existimos num mundo físico, né? Ainda Físico. somos pessoas que habitamos, temos escritório, pagamos conta, o Tribunal de Contas estava aqui, o Ministério da Recolhemos Fazenda. impostos. Tá. Sim, eu vi os representantes ali na Todos plateia. os reguladores do Ministério da Fazenda aqui olhando pra gente, falando de criptoativo e yield. Tem yield ou não tem yield? Isso, e existe, esses prestadores estão em algum lugar, e esse foi o modelo de regulação escolhido pelo Banco Central, que é uma escolha super acertada. Eu vou regular os prestadores de serviço, porque regular todos os ativos não é viável, porque ele é global e ele de fato está descentralizado. Sim. E eu acho que isso reflete uma mudança super importante para a regulação não só no Brasil, mas em outros países. A gente está num momento que a gente sai de um mindset de centralização, né? Então, como é o mercado financeiro como a gente conhece hoje? Você tem um ente que é responsável pela supervisão daquele mercado, no nosso caso a gente tem Banco Central e CVM, e uma estrutura que respeita uma determinada jurisdição. Então, eu tenho a lei do Brasil que diz que o Banco Central e a CVM vão regular. E quando eu estou falando de moeda, ela diz que o Banco Central é o responsável por definir as regras e por fiscalizar. Então, eu acredito que eu tenho dinheiro no banco. Por quê? Porque a lei brasileira me diz que o Banco Central vai dizer para o banco o que ele tem que fazer para garantir que o dinheiro é meu. Então, a gente está acostumado a pensar desse jeito. Cripto traz uma disrupção para essa ordem. Absurdo. Então, eu não acredito mais em um ente central. Essa responsabilidade ela está compartilhada entre várias partes, o que inviabiliza que alguém sofra uma influência indevida. Então, a regra é estabelecida pelo protocolo e é esse colegiado de pessoas que eu não sei quem é, não sei onde estão, e por isso ser global é muito importante, né? Porque se elas estão numa região é mais fácil de quebrar. Elas teriam que entrar em consenso no mesmo segundo para fazer alguma coisa diferente. E isso é inviável pela quantidade de pessoas e por eu não saber quem elas são. Daí um pouco dessa relação de anonimato. Então, se eu tenho um ativo criado nessa estrutura global e descentralizada, eu tentar pensar sobre ele com uma estrutura regional e centralizada, nunca vai ter um fit perfeito. Mas a gente está no meio do caminho, e o meio do caminho é como eu controlo os prestadores, as pessoas que estão nesse meio construindo ponte entre mercado tradicional e mercado cripto. E é exatamente aí que o MB se posiciona. Você me perguntou o que a gente vê adiante, acho que uma pergunta atrás. E eu fiquei pensando que são tantas as possibilidades por onde é que eu começava, porque Justo, eu vejo... a gente vai precisar de alguns podcasts e umas bolas de cristal para a gente voltar no que vem. Exato, mas vamos lá. iluminadas. A gente põe um timeline um pouquinho menorzinho. O que você pensa nessa transformação de organização? Você falou para mim que o MB está aí para fazer negócio.
fazer negócio e construir ponte entre esse novo mercado e o mercado tradicional. Então, vou dar Precisamos alguns de muito exemplos. trilho, né? Muito trilho, muito concreto para pavimentar essa ponte, porque ela é grande. Gigante. Mas a gente já começou e outros players também já começaram. Então, a gente tem uma decisão de investir muito forte na tokenização por acreditar não só, né, na ponta, que é a que me encantou na chegada e continua me encantando no retorno para o investidor lá na ponta, sem uma alteração relevante de nível de risco. Então, sim, ela entrega mais retorno para o investidor, mas também pela ponta de ser uma via importante de captação de recursos para pequenas e médias empresas. Então, hoje, as grandes acessam a piscina de liquidez da Bolsa de Valores e das grandes instituições financeiras. As muito pequenas, elas podem acessar ali pela estrutura de equity crowdfunding. Já as pequenas e médias acessam o pool do mercado tradicional, das instituições financeiras tradicionais. Essa limitação de pool tira delas a capacidade de negociar, às vezes, condições melhores para a captação de recursos. Sim. E a tokenização traz isso. Ela Traz traz mais liquidez, uma né? alternativa a isso, a liquidez, porque você acessa um pool de investidores maior com um investimento reduzido. Então, ela fomenta o desenvolvimento do mercado. Para além da conversa de investimento, ela fomenta o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, e aí a gente sabe todos os outros desenvolvimentos que vêm a partir disso, em termos de emprego e etc. Então, essa é, para mim, uma das grandes belezas do mundo de ativos virtuais. E a construção de outros produtos que sejam de fato ponte com o mercado tradicional. Por exemplo, cartão. Eu posso Fala ter pra um mim, cartão. como é que vai ser o futuro do cartão, vai? O cartão, hoje eu pago com moeda fiat. Se eu tenho ativo digital, por que não eu posso escolher eu pago com ativo digital ou pago com moeda fiat? Um outro produto que é uma das nossas, né, principais, é a menina dos olhos do momento, é o nosso produto de crédito, em parceria com o SCD e a gente ali atuando como correspondente bancário. Então, você guardou os seus bitcoins comigo, eles estão lá no mercado Bitcoin, reserva de valor tua, você está esperando a valorização. Mas você precisa de um dinheiro agora para, sei lá, para fazer uma viagem. Você não quer tocar naquele seu ativo. O que você pode fazer? Pegar um crédito garantido pelo seu Bitcoin que está custodiado. Eu estou custodiando aquele ativo, ele está ali, tem uma margem super segura para isso e você pode receber fiat, né? Receber em dinheiro, investir no que você quiser, fazer a sua viagem sem precisar mexer na sua reserva de Bitcoin. E como esse ativo está custodiado aqui, a taxa é muito melhor. Então, são produtos assim que desafiam, né, as estruturas e as taxas que a gente conhece para entregar muito mais valor para o investidor lá na ponta. E a gente viu isso, né? Eu lembro que alguns anos atrás a gente viu isso com ouro. Teve toda uma Bitgold, teve toda uma tokenização de ouro e tem um ativo de securities absurdo hoje. Então a gente tem precedente. Quando a gente começa a pensar e a gente vê todo o Lightning Network aqui para falar como é que eu trago uma transacional, né? Bancarizar um ativo. Ouro é o super Eu acho que para exemplo. mim é um excelente. Todo mundo fala, gente, é ouro. É, né? o ouro é o Porque excelente. é algo que tem valor, tem limited supply. Exato. Né? E Você começa com coisas que... Tanto que se diz que o Bitcoin desmaterializou o ouro. Exato. Né? Assim como a Airbnb E desmaterializou você os vê hotéis, hoje, etc. tem 140 empresas públicas com uma tesouraria significativa, e eu estou falando significativa de 100, 200, 500 milhões de bitcoins. Tem volume hoje, não é só Michael Saylor, não é só... Tem várias que estão mostrando para você... BlackRock, né? Exato, O estão ETF mostrando da para BlackRock. você. Charles Schwab, teve um monte de ETFs e um monte de outras empresas assim, que a gente começa a falar assim, não, peraí, não é mais meme coin, não é mais o anonimato. Né? Não é Exato. aposta, é investimento. Exato. E muda a perspectiva, né? Completamente. Assim, a BlackRock, quando ela lançou o ETF, o primeiro ETF de ouro, ele levou para atingir um valor relevante 2 anos. Quando ela lançou o ETF de Bitcoin, foram 2 meses. Essa é a diferença entre um ativo e outro, falando de velocidade. Exato. Né? A programabilidade surreal. do dinheiro vira a outra moeda da finalidade do o que pode ser negócio mais rápido. Quando você vê e olha assim essa bola de cristal, Vanessa, tem muito negócio para ser feito. Sim. Como é que você vê a oportunidade, um pouco do que a gente traz de pauta aqui no Finanças da Manhã,
é parte, assim, como fundadora, meu orgulho de ser brasileira, meu orgulho do Banco Central, meu orgulho de ser latina e falar, peraí, o mundo é uma ervilha, igual a gente brincou, mas a gente tem muito para fazer, para entregar. O que é a sua bola de cristal esperança? O mercado Bitcoin está aqui no Brasil, mas eu sei que o Reinaldo e seu time de liderança têm uma aspiração global. Me conta um pouco dessa tarefa que está à sua frente. Que virou uma realidade, né? Eba, então conte. É uma novidade, inclusive. A gente comprou uma operação... Vocês escutaram aqui, tá? A gente comprou uma operação em Portugal no ano de 22, ali na fase final de tramitação do MiCA, que é o Regulamento Europeu de Tratamento. Antecedeu um monte de coisa que a gente precisa de outro podcast só para falar de MiCA. Exato. A gente põe assim, ó, uma notícia, o que é MiCA? Exatamente. E lá naquela época a gente viu que estava chegando em fase final de tramitação e a gente comprou uma exchange em Portugal, autorizada a funcionar pelo Banco Central de Portugal, e veio trabalhando essa exchange paralelamente até este ano, quando o MiCA entrou em vigor. Então, a partir da entrada em vigor do MiCA, a operação que era só local, eu só podia ofertar para Portugal por conta disso, ela passa a funcionar como mercado bancário na Europa. Então, como uma zona CEPA, passaporte. É o passaporte, eu posso oferecer para todo o mercado. E para que a gente possa investir de fato em Portugal, integrar as operações e a partir dali expandir para a Europa, o Reinaldo, que era co-CEO aqui no Brasil, se mudou para Portugal no mês de junho desse ano, com algumas outras pessoas, e a gente está reestruturando a empresa para que de fato a gente consiga se tornar global, né? Então não é mais uma iniciativa aqui focada no Brasil, a partir de agora a gente está expandindo para a Europa também. Então isso significa que eu posso esperar, talvez, como negócio, ter conta no mercado Bitcoin e poder ir para o mundo? Pode, essa é a ideia, é isso que queremos. Olha, gente, se eu fosse vocês e fosse competidor, eu estava me coçando e preocupado. Vanessa, me conta, eu sempre gosto de deixar com os nossos ouvintes uma palavra, um conselho. Você tem uma carreira incrível, você está aqui no mercado, no olho do furacão, assim, no olho da oportunidade. Super eloquente, com muita coisa para fazer pela frente. O que você deixa para a galera que, de repente, nunca ouviu sobre cripto? A galera que ainda tá, tipo, não, esse negócio não vai ser bilateral. Que conselho, de repente? Veja que cripto é realidade. Gente, não é onda, não veio para ir embora em pouco tempo. O Bitcoin, por exemplo, já surgiu em 2008. A gente não está falando de um ativo que surgiu ontem. Não é novelty, né? Se o Trump fala que não é novelty, vamos aceitar essa parte. Então, assim, primeiro vamos aceitar que é uma realidade, veio para ficar, entenda como funciona, porque o futuro das finanças, o futuro do mercado bancário e de capitais passa por ativos digitais e não só passa, ele fica. Né? Então, o principal recado é para quem não conhece, conheça mais, porque é um futuro que já chegou e veio para ficar. Muito obrigada, Vanessa, por você vir aqui contar um pouquinho. A gente vai trazer a Vanessa ano que vem, eu vou sentar ela aqui para saber, de repente, em Portugal, né? Eu acho que me parece mais legal a gente vir passear e saber como é que os brasileiros estão tendo acesso a toda essa possibilidade de construção no mundo digital. E você aí trazendo produtos financeiros, muito obrigada. Obrigada a você.